E com relação aos afastamentos do trabalho, então tem muita gente que é hipertensa, que tem 35, que tem 40, 45 anos, mas está controlado. Esse indivíduo, ele precisa ficar afastado? Se ele não pode trabalhar em home office, por exemplo, ele é segurança de um hospital, ele é copeiro de um hospital, se ele estiver controlado? Olha, Ricardo, a gente tem visto na prática que a orientação é que quando você tem um paciente coronariopata, cardiopata, doenças do coração, e com outras comorbidades, por exemplo, um idoso ou um paciente descompensado, principalmente descompensados, outras associações de fatores de risco, por exemplo, obesidade, com insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, não só o hipertenso isolado. Esse sim, com certeza, deve ser afastado das atividades no trabalho. Porém, os pacientes hipertensos em estágio inicial e controlados, eles carregam um risco muito menor de ter problemas. Então, o ideal é que os pacientes com alto risco de doença coronariana, de doença cardiovascular em geral e com associações de fatores de risco sejam afastados ou adaptados a uma outra função. Perfeito. É o que nós da HealthWork aqui estamos fazendo com os indivíduos que possuem hipertensão em estágio inicial e controlado. Esses daí eles podem trabalhar também nosso entendimento aqui, junto com as associações médicas de cardiologia e tal. Exato. E para o pessoal que está em casa lá, os pacientes que possuem doença cardiovascular, o que eles podem fazer em casa para tentar aí evitar, minimizar o Covid-19? Perfeito. Em geral, todos os cardiopatas, doentes do coração, devem seguir as orientações normais para todas as doenças cardiovasculares, que são evitar excessos de sal, evitar excessos de gorduras, de alimentos muito gordurosos, tentar fazer atividade física. A gente vê vários incentivos à atividade física. Às vezes você não precisa fazer exercício físico mesmo, mas qualquer atividade, própria dentro de casa, com uma série de exercícios, ou até os afazeres de casa mesmo, já são atividades onde você mexe o aparelho locomotor, muscular e cardiovascular também. Você está prevenindo também. Não deixar de tomar suas medicações, seguir as orientações do seu cardiologista são importantes também, cara. Perfeito. Muito tem se falado sobre o uso da cloroquina e na possibilidade dela curar a cloroquina e também nos efeitos colaterais que a cloroquina pode ter, inclusive no sistema cardiovascular. A cloroquina, ela cura o Covid-19? E segundo, quais são as complicações ou as principais complicações da cloroquina, do uso sem prescrição médica, inadvertido da medicação, sem recomendação médica, da cloroquina no sistema cardiovascular? Perfeito, Ricardo. Essa pergunta é bem atual. A cloroquina é um medicamento usado para malária e para outras doenças reumatológicas, lúpus, artrites, etc. Mas para o Covid, observou-se que ela reduziu in vitro, em estudos não em humanos, ela reduziu a carga viral. Depois outros estudos menores, humanos, também percebeu algo positivo. Porém, esses estudos estão sendo feitos com maneira mais correta, mais robustas. Ainda não deu tempo dos estudos e da literatura, que a gente chama, responder essa pergunta, ou seja, a cloroquina pode ter uma utilidade no Covid, ainda não está tão certo, está sendo feito estudos melhores para responder essa pergunta, mas ela não tem curado, a gente não pode afirmar ainda nesse momento essa associação. Estudos maiores e melhores desenhados precisam ser feitos. Porém, os efeitos adversos que você mencionou, que você perguntou, são bem importantes, desde hematológicos, como sintomas em gerais, mas os hematológicos e os cardiovasculares são os mais preocupantes, ou seja, os efeitos adversos que ela pode trazer no sistema do coração é a arritmia complexa, a arritmia grave, porque ela aumenta o intervalo QT, que é um intervalo do eletrocardiograma onde o coração faz o relaxamento e é visto no eletro como um intervalo QT chamado. Então esse intervalo aumenta com o uso da cloroquina, ele pode aumentar em algumas pessoas. Se uso com outras medicações que também tem esse efeito,
essa ocorrência pode ser mais grave ainda e a arritmia vir nesse paciente. Então, a arritmia cardíaca grave pode acontecer com o paciente com uso de cloroquina. Por isso, deve ser reservado para pacientes críticos em hospitais, bem controlado, para não evitar esse tipo de problema. Perfeito. Tem alguma outra mensagem que você gostaria de deixar para os funcionários, para os indivíduos que estão lá em casa ou que estão trabalhando sobre as doenças cardiovasculares, o que eles podem fazer, se tem alguma substância, alguma coisa que evite o Covid-19? Dê só a mensagem aí, doutor, fica à vontade. Sim, não tem milagres, não tem, até o momento atual, não se tem notícia de nada que cure, nada que previna tanto. O mais indicado é você seguir as orientações normais de cuidado com a sua saúde, alimentação, muito importante, evitar os excessos, né? Excesso de sal, excesso de bebida alcoólica. Isso é o mais importante nesse momento, principalmente para todos e principalmente para os doentes cardiovasculares. Também não deixar de tomar sua medicação, não esquecer de tomá-las, não deixar de tomá-las. Acho que essa é a principal mensagem para os doentes cardiovasculares. Dr. Nemer, muito obrigado. Obrigado pela mensagem que você passou aí para o nosso pessoal. Eu que agradeço. Se você que está assistindo esse vídeo gostou, por favor, curta e compartilhe nas redes sociais, nas nossas mídias sociais. Contem conosco sempre. Obrigado.